Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer pra quem não me conhece, eu sou Alexander Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também deixar o seu like para ajudar bastante aqui no crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo, mas antes... seja membro também do canal, tem conteúdos exclusivos, tem um grupo do WhatsApp comigo 24 horas por dia pra gente bater aquele papo. Tem também vídeos exclusivos. Ontem a gente falou sobre uma cláusula que a gente descobriu no contrato do Caleri relacionado até renovação contratual. Contei mais detalhes lá para os membros do nosso canal, além das nossas lives, servidor no Discord pra gente bater um papo nos pré-jogos e muito mais. Liga no Cartola, conto bastante com vocês aí para ajudar no crescimento do nosso canal, se tornando um membro. Bora falar sobre São Paulo? A gente conseguiu conversar um pouquinho em relação à situação do Rian Francisco. E olha, o moleque tá animado para ter cada vez mais oportunidades e tá tendo até que ser um pouco segurado ali pelo seu staff, porque a empolgação para ele jogar é tanta. Isso antes mesmo já da lesão do Jonathan Caleri. A gente conseguiu a informação de que o Rian, ele tá muito pilhado para ter mais minutos, ele tá querendo muito. Lógico, respeitando hierarquia e escolhas do treinador, tá? Tudo que a gente vai trazer aqui é de um lado positivo, de um atleta que quer demonstrar serviço. Ele tem tido alguns papos com o Zubeldia. É notório que o Zubeldia, nos bastidores, com todo mundo que a gente conversa, que ele gosta de diversos atletas das categorias de base. Tudo bem que às vezes no campo as coisas acabam não acontecendo, principalmente agora com o Rian. Alves e Lucas Ferreira já estão começando a ter oportunidades. Mas que o Zubeldia tem incentivado o garoto, tem tido conversas individuais, tem tentado apontar algumas questões para que ele esteja cada vez melhor e ajude nessa evolução do atleta como profissional. Mas o moleque tá pilhado, o moleque tá querendo muito. Até o Fabiano, que é o seu empresário, o Fabiano que inclusive já foi jogador do São Paulo, Fabiano Costa, para quem não se recorda, ele foi jogador do São Paulo também. E ele tá, né, tentando dar uma acalmada no garoto nesse sentido, porque ele tá numa euforia muito grande, ele tá querendo muito jogar. E aí até uma pessoa que a gente conversou falou, você não viu, por exemplo, quando ele entrou contra o Cruzeiro, a vontade que ele entrou? Porque além do fato dele querer se provar como profissional, além de querer jogar, ele quer muito jogar pelo São Paulo. Então, mesmo também com algumas sondagens do futebol do exterior, o Rian não tá nem aí para isso. Mesmo que tem clubes franceses que estão indo no estádio do Morumbi para acompanhá-lo, vários clubes ao redor do mundo estão ligando, perguntando mais detalhes sobre ele, mas o Fabiano tem blindado o atleta todo nesse quesito, tem deixado mais essas questões de sondagens, clubes europeus mais para o staff, deixando o garoto ali livre para poder trabalhar diariamente, mostrar serviço, aprimorar em algumas questões. Nos treinamentos, uma informação que a gente apurou é de que ele está cada vez mais tentando desenvolver as duas pernas, né, para ser o máximo possível um centroavante ambidestro, né, treinando cada vez mais a perna fraca. Tem buscado também um embate com os zagueiros e o Arboleda tem o auxiliado muito nesse quesito, né, porque o Rian ele vai enfrentar zagueiros mais fortes agora no profissional. Isso pode acabar tendo um choque de fato com o seu estilo de jogo. Mas o Arboleda tem sido um dos principais caras ali que tem ajudado o Rian a entender, na hora do contato você faz isso, na hora de subir, tem zagueiro que é assim. Então o Arboleda tem dado também alguns conselhos ao garoto para tentar ajudá-lo nesse momento. Agora, com a lesão do Caleri, o garoto tá ainda mais na pilha, porque ele sabe que, de fato, agora a tendência dele ter cada vez mais oportunidades. É óbvio que ele ficou triste, não era nesse quesito, não era assim que o Rian esperava ter oportunidades, mas fato é que tanto ele quanto o André, pelo menos até a janela do meio do ano, lá em junho, tem muita água para rolar, tem muito jogo para acontecer, e é fatal que a gente tenha mais oportunidades aí para o Rian Francisco. Ele tá batendo na porta. Ele tá querendo muito essa oportunidade de demonstrar serviço, e a tendência, até pelo que a gente conversou com algumas pessoas, é de que agora, enquanto a janela de transferências não abre no meio do ano, o Rian de fato tenha mais oportunidades com a camisa do São Paulo. Contra o Santos deve ser reserva ainda, mas por conta até de uma rotatividade de elenco e tudo, ele deve ter cada vez mais rodagem como profissional do São Paulo. Minha expectativa tá alta pro Rian Francisco, não sei
como é que tá a sua expectativa em relação ao garoto. Aproveitando para falar de garotos, o Luca é atacante, é um extremo, né? Joga bastante ali pelas beiradas do campo, principalmente pelo lado esquerdo. Subiu aos profissionais e, pelo que a gente conseguiu conversar com algumas pessoas, ele não foi só integrado para os treinamentos agora. Ele foi novidade na apresentação do clube na sexta-feira, onde os jogadores fizeram ali alguns trabalhos. Ele foi chamado pelo técnico Zubeldia. Pelo que a gente conseguiu conversar com algumas pessoas ali no clube, é de que o Zubeldia chamou o Luca para treinar profissionalmente a partir de agora. É óbvio, até numa questão, até deram o exemplo do Mike e do Igão. Ele, em um primeiro momento, ele chega no CT da Barra Funda para treinar com os profissionais. Em alguns jogos ele voltaria para o Sub-20 para ter uma rodagem, mas já seria ali uma opção para o time profissional. Por quê? O Zubeldia, ele entende que ele precisa de um ponta pelo lado esquerdo, com as inúmeras ausências hoje no elenco. E aí, ele testou a função de jogar juntos o Wendel e Enzo Dias. Só que vocês vão lembrar que a gente falou aqui no canal que ele ficou pé da vida com essa escolha, que ele não gostou. Por mais que nos treinamentos tenha dado certo, quando ele botou para jogo contra o Alianza Lima, não deu nada certo e ele ficou pé da vida com essa situação. E é possível ainda que ele utilize um ou outro jogo, mas ele já não está mais tão crente assim que isso possa ser uma possibilidade real. Então, por conta disso, ele subiu o Luca, porque era o jogador ali da posição no Sub-20 que está pronto, ou mais pronto possível, dentre outros todos que ele tem. Por quê? Dentro do elenco, ele não tem ninguém para fazer a função que o Ferreirinha faz, por exemplo. Aí muita gente pode falar, o Henrique Carmo. Mas na visão do Zubeldia, o Henrique Carmo não se dá bem atuando pela esquerda porque ele é um jogador, um ponta, que gosta de jogar com o pé trocado. Então, já que ele é canhoto, ele gosta de jogar mais pela direita, meio que numa característica do Eric, por exemplo, aquele jogador que ele cisca, que ele gosta de fato, puxar a marcação, mas ele tende sempre a querer ir para o meio, por conta desse pé trocado. E já o Henrique pela esquerda, o Zubeldia não gostou muito do que viu nos treinamentos. Então, já que não tinha nenhuma outra opção ali, olhou para a base, o jogador ali que foi destaque da Copinha, que vai começar agora a ser uma oportunidade dos profissionais, até porque existe um certo cuidado em relação ao Ferreirinha, porque ele tá jogando todas, né? Tá jogando sempre, ele é um jogador que tem, de fato, demanda uma atenção em relação à questão física, à questão muscular, e ninguém quer perder o Ferreirinha nesse momento, não só pela fase, mas por vários desfalques que o São Paulo vem tendo. Então ali o Zubeldia entende que o Luca, em algum determinado momento, pode ser uma opção ali. O Ferreirinha cansou? Cara, eu quero manter esse ritmo, eu quero manter essa pegada. Quem eu tenho? O Luca, então, garoto, vai lá e seja o que Deus quiser. Então o Luca vai começar a treinar com os profissionais e pode ser uma oportunidade aí já com o técnico Zubeldia. Ele tem contrato até o meio do ano que vem só, tá? E aí, pelo que a gente conversou, o São Paulo já tinha iniciado ali os contatos para uma renovação contratual após a Copinha, mas ainda não há uma resolução. A tendência é de, a partir de agora, ele sendo profissional, as conversas já começam a ter andamento. Combinado? Bora pegar aqui a minha colinha para a gente trazer mais detalhes aqui sobre o São Paulo. Eu vou até pegar uma informação importante aqui, eu vou até pegar aqui no meu X, que a gente já tinha dado a informação lá, e a gente vai trazer um pouquinho mais de bastidores aqui, tá? O São Paulo está pendente com alguns atletas referente a alguns pagamentos. Não só a premiação por conta do Brasileirão do ano passado, mas tem direitos de imagem, tem luvas. Então o São Paulo está pendente. Por que eu uso a palavra pendente e não atrasado? Porque, eu vou dar um exemplo claro, você parcelou uma compra, você tem uma dívida pendente, né? Tá pendente esses valores, mas não tá atrasado. Então não há um atraso, porque o São Paulo ficou devendo, atrasou, e aí depois fez um acordo para pagar essas parcelas. Tanto é que com o dinheiro do William Gomes e do Paulistão conseguiu quitar ali a maior parte dessas questões. E aí parcelou o restante ali com os atletas, e aí, para tentar já sanar essa situação, até por uma questão de cobrança, né? Porque como que você vai cobrar o elenco sendo que você está devendo ainda algumas questões? E aí a informação que foi dada lá em primeira mão pelo GE, que a gente conseguiu confirmação,
o São Paulo pediu à Conmebol o adiantamento dos valores referentes à vitória do São Paulo lá contra o Tajeres. Vou até pegar aqui os números corretos. O São Paulo tem direito a 5,8 milhões de reais pelo jogo disputado fora de casa e 1,9 milhão, né, nesse caso, pela vitória, o que daria um total de 7,7 milhões de reais. Aí o São Paulo solicitou à Conmebol a antecipação, o adiantamento dessa quantia. Essa quantia tem que passar obrigatoriamente pela CBF e a CBF destinaria ao São Paulo. Porque com essa grana, o São Paulo entende que conseguiria já quitar algumas pendências com o elenco para deixar o mais em dia possível, até para, se no momento de precisar realizar alguma cobrança, pelo menos, tá em dia que o nosso pagamento a gente tem direito de cobrar. Como eu vou cobrar os jogadores, sendo que eu tô pendente com eles? Então, já foi feita essa solicitação à Conmebol. O São Paulo acredita que vai ser uma solicitação que vai ser atendida pela entidade máxima do futebol sul-americano. E aí a tendência de nos próximos dias esse dinheiro já cair na conta e o São Paulo já poder debitar ali e tentar encerrar ao máximo esses débitos que tem com seus principais atletas dentro do elenco do São Paulo, tá? E aí, pra gente fechar, uma informação que a gente deu com exclusividade lá no Bola VIP, né? E aí a gente vai trazer aqui com mais detalhes. Pablo Maia vai estar bem perto de retornar. A tendência, inclusive, é dele voltar na segunda quinzena de maio. Ou seja, ele vai voltar ali 2, 3 meses antes do esperado. Pablo Maia evoluiu super bem na sua recuperação, já está treinando com bola. A expectativa, para vocês terem noção, era dele começar a treinar com bola só quando acontecesse a pausa para o Mundial de Clubes. Só que ele está treinando, tá respondendo super bem, ele também abriu mão de muita coisa, ele foi um cara que tá fazendo 2 períodos, às vezes até 3 períodos, tá de fato fazendo de tudo para voltar o mais rápido possível, e isso foi o que ajudou o atleta, o volante, a ter esse retorno antecipado. É óbvio, o departamento médico ainda trata com cautela, por mais que, de fato tá muito antecipado, ele tá voltando muito antes, tá queimando etapas, mas tudo de uma maneira segura. A gente não tá adiantando nada, é muito mais porque ele tá evoluindo de fato de uma maneira bem interessante. E aí, pelo que a gente conversou com algumas pessoas, a tendência é de já na segunda quinzena de maio, o Pablo Maia já esteja à disposição do técnico Zubeldia e já pode começar a jogar. Então ali, por exemplo, na volta da Copa do Brasil, por exemplo, que acontece lá na segunda quinzena, ele já pode estar disponível contra o Náutico. Nas partidas finais ali da Copa Libertadores, ele também já pode estar disponível. Uma ótima notícia para o torcedor de São Paulo, esse retorno do Pablo Maia evoluiu super bem. A lesão que era seríssima, ele já vai conseguir retornar o mais cedo possível. A gente já tinha noticiado, né, que a expectativa era só no segundo semestre, mas que agora ele evoluiu tanto que já pode retornar ali a partir de maio. E ele deve retornar com contrato renovado, como a gente já adiantou. O São Paulo tem conversas já bem avançadas para a extensão contratual do atleta por mais um ano. Aí ele teria uma valorização salarial e aí permaneceria no São Paulo por pelo menos mais um bom tempo. Bom demais essa volta do Pablo Maia, que ele volte cada vez mais saudável e ajude, porque o São Paulo tá precisando e muito ali do Pablo Maia nessa sequência dessa temporada. Fechou, meus queridos? Fechamos. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Bom sabadão para todo mundo. Amanhã tem vídeo novo no canal e amanhã teremos o nosso pré-jogo diretamente lá do estádio do Morumbi com os membros do meu canal ali no Discord para a gente bater um papo e conversar bastante sobre São Paulo Futebol Clube. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!